A Atitude Transformadora comigo, Rafa Cortez, começando mais uma vez para você que sabe que aqui é o seu lugar de encontrar histórias reais de pessoas reais que através de algum tipo de iniciativa, de algum tipo de atitude, que eu chamo de transformadora, passaram a modificar não só suas vidas, como a vida de pessoas à sua volta. Minha convidada hoje é a jornalista Jamile Barreto. Jamile, muito obrigado por estar aqui. Eu gosto muito de você, você sabe disso. A gente quase trabalhou junto num projeto muito legal que tinha na TV Cultura e na hora H, não deu certo. Mágoa. Aliás, eu preciso começar agradecendo a Hermoso, que tá me vestindo. Olha só que camiseta legal. Eu tô ganhando umas camisetas da Hermoso. Nosso primeiro jabá, Jamile. Yes! Eu já ganhei alguma coisa. Pra muitos. Obrigado, tá muito bonito. Bom, falando sério agora. Trouxe a Jamile porque a Jamile é uma jornalista formada, tá? Ela, assim como eu, é colega de profissão, né? Yes. Você fez aonde jornalismo? Eu fiz na FMU. FMU, maravilhoso. Eu fiz na PUC. Mas o caminho que ela tomou foi diferente do meu. Eu fui mais pro entretenimento. E a Jamile, depois de formada em jornalismo, fez uma pós-graduação em Direitos Humanos. Sim, Direitos Humanos, Diversidade e Violência. Que maravilhoso. Então, talvez essa tenha sido a maior atitude que você possa ter tomado, que foi a tua pós-graduação, estou sugerindo aqui, e você me corrija se eu estiver enganado, mas ao fazer essa pós-graduação, justamente com esse objeto de estudo, você tinha uma motivação, e eu queria que você me contasse qual foi essa motivação. Então, a minha motivação a fazer especialmente essa especialização foi por causa da diversidade. Eu sabia que tinha direitos humanos e violência, mas eu não me atentei. Porque foi quando eu entendi não ser só uma pessoa negra na sociedade, porque eu já sabia o que era ser uma pessoa negra, mas foi quando eu compreendi mais o que era ser uma negra para a sociedade. E aí eu queria entender mais sobre essa questão, e eu fui atrás dessa pós-graduação na Universidade Federal do ABC, e que me abriu novas possibilidades, novos horizontes, inclusive para eu trabalhar atualmente com isso. Que legal. E olha que coisa curiosa, né? A Jamile, ela não é uma pessoa que teve uma infância sofrida, ela não foi uma menina de periferia, sem recursos e com aquelas clássicas premissas que são por si só preconceituosas, né? São premissas preconceituosas em cima de pessoas pretas, porque muita gente que fala, uma jornalista negra que agora está imbuída da causa social, ela deve ter sentido na pele a pobreza, o sofrimento. Então, uma primeira atitude que a gente pode conversar aqui é essa desconstrução do preconceito de quem acha que porque é preta, passou necessariamente uma infância sofrida, teve todos aqueles estereótipos, coisa que não se aplicou a você. Exato. Procede? Procede totalmente. E eu, durante a minha infância, foi muito, de alguma forma, difícil falar sobre isso, porque quando eu comecei a falar, as pessoas diziam, então você não é tão negra assim, você não sofreu, né? Não só as pessoas brancas, como também as pessoas negras diziam, mas não faz sentido você ter tido esse tipo de vida. E aí eu comecei a me esconder um pouco mais e falei, tá bom, então beleza. Que pena, né, que eu não posso contar a minha história. E aí foi quando eu comecei a me apropriar futuramente da minha história e entender que estava tudo bem, foi uma vida que eu tive, que felizmente eu tive. E como eu sempre falo, eu não fui privilegiada, muito pelo contrário. Eu só tive todos os meus direitos assegurados ao longo da minha vida. E na minha primeira infância, então eu tive lazer, saúde, bem-estar, educação. E tudo que na nossa sociedade a maioria das pessoas não negras têm acesso. Basicamente foi isso. Que coisa louca. E olha só, você poderia ter ficado relativamente tranquila diante do fato de que, ao contrário de muitas pessoas negras, você teve todas as coisas justas. Eu chamo de justas, né? O que você teve não foi privilégio, foi o justo. É o justo que deveria ter para toda e qualquer pessoa, para todo e qualquer cidadão, independente de gênero, orientação sexual, credo, enfim. Mas você, mesmo diante do justo que você viveu, você não se acomodou com isso. Você poderia ter vivido uma vida assim, olhando para frente, falando assim, nossa, eu tive uma sorte em relação a muitas outras pessoas, tive todas essas garantias asseguradas e ter tocado a tua vida como jornalista, indo para o entretenimento, indo para qualquer outro segmento, falando de música, falando de qualquer outra coisa e tentado passar uma borracha diante de um dilema social, que é uma coisa muito grave que acontece nesse país, que é um país preconceituoso, é um país racista. Mas não, você foi se especializar em direitos humanos. Mesmo não tendo vivido na pele a pobreza, a exclusão,
Mas sim, o racismo, que eu tenho certeza que você viveu. Sim. A tua maior motivação para se especializar em direitos humanos, qual foi exatamente? Foi empatia? Então, creio que sim, porque desde muito nova, eu fui uma criança muito altruísta. Então, eu tinha meus dias, eu sou filha caçula de 3 irmãos, e minha mãe tinha agenda de 3 filhos, porque meu pai já era falecido. Então, eu ia para a escola de segunda, quarta e sexta, que eu praticava esporte de tarde. E eu comecei a terças e quintas também, minha mãe falou, ela ficou confusa, ela tinha escritório dela, e falou, Jamile, o que está acontecendo? Você não avisou a mamãe, o que está acontecendo? Eu não lembro dessa cena, e ela disse que eu com lágrimas nos olhos falei, a mãe é que o Pico, que era meu vizinho, ele não enxerga o ônibus para ir para a escola de tarde, que ele tinha que fazer reforço, que ele é daltônico e tinha baixa visão, tem baixa visão que ele ainda é vivo. E aí eu comecei a ir para a escola com ele porque eu queria ajudá-lo. Então eu sempre fui essa criança. E apesar de praticar muitos esportes, então eu estava sempre com o pessoal dos esportes, mas também cuidava daqueles que não podiam praticar esporte. Então eu estudei com pessoas deficientes, com autismo, com deficiência física, síndrome de Down. Acho que não lembro mais quais outras deficiências, né? Outras deficiências intelectuais e físicas, mas assim, então eu tive essa oportunidade. E acho que só aflorou mais esse meu jeito de ser, desde muito nova. E a vida foi me levando, na verdade, para esse caminho. Eu nunca pensei, na verdade, em fazer direitos humanos. Que nem eu te disse, foi pela diversidade. Mas aí o direitos humanos também, ele veio porque está atrelado, está associado e certamente impacta muito mais as pessoas que se parecem comigo do que as pessoas que não se parecem comigo, na questão da cor da pele, enfim, e outras questões. Então, basicamente, foi por esse meu gesto, esse meu jeito altruísta, desde muito nova, certamente a vida me encaminhou para esse lugar. Agora, tem pessoas, eu já ouvi feedbacks de pessoas próximas, inclusive, que não se aventuram por nada do social porque acham que é um caminho sem volta do sentido emocional. Sério mesmo, assim, eu já ouvi gente dizendo assim, eu não vou ajudar na campanha do agasalho e dar roupa para as pessoas na rua que estão passando frio, eu não vou ajudar com sopa, eu não vou ir dar o alimento, porque eu sei que no que eu fizer eu vou ficar sensibilizado ou sensibilizada, eu não vou conseguir sair disso. Também não vou no hospital tocar para as pessoas em estado terminal, porque vão me pegar, esses velhinhos, eles vão morrer. O aspecto social tem essa coisa de fisgar mesmo, como tantas pessoas falam, uma vez que você se aventura no universo social, aventura não é um termo bom, mas que você se desprende... Se predispõe, né, a fazer isso. Que você trabalha pelo social, é um caminho sem volta? Não acho que seja um caminho sem volta, acho que nenhum lugar é um caminho sem volta. Está muito mais relacionado a quem você é e como você se sente em relação a isso, do que necessariamente o fazer. Eu acho que quando você faz e diz assim, eu não vou fazer por isso, você está tentando tirar a sua própria responsabilidade de fazer alguma coisa pelo outro. Claro. Que por qualquer motivo não teve ou não tem os acessos que você tem. Às vezes uma pessoa que está em situação de rua, ela nem precisa... Ela nem quer um agasalho, ela quer um abraço, ela quer conversar com você, ela quer outras tantas coisas que uma pessoa que você faz naturalmente no seu dia a dia. E tem uma coisa que eu acho que eu nunca falei em lugar nenhum. Exclusivo! Exclusivo. Que seja algo bombástico. Não sei se vai ser bombástico. Vai virar um corte agora. Mas por quê? O meu pai, ele teve o primeiro derrame dele aos 38 anos, em 88, acho que foi 88. Enfim, ele não teve nenhuma sequela, entre aspas, física nesse primeiro derrame, ele morreu no 4º derrame cerebral, só que ele não conseguia mais conviver tão bem assim socialmente. Ele tinha muitos ciúmes da minha mãe, mas quando ele tinha saúde, então ele não demonstrava isso. E eu não vou me lembrar em que ano, mas enfim, acho que um pouco depois desse primeiro derrame, acho que foi na década de 90, minha mãe se separou dele porque ela não tinha mais condições, ela tinha 4 filhos, né, então... Nós 3 e meu pai, e um filho muito grande que não tinha como ela controlar esse filho. Ele tem a família dele ainda mora no Rio Grande do Sul, e minha mãe falou, enfim, volta, né, vai para sua família, aquela coisa toda, porque ela ficou com a casa e com os filhos. E o meu pai se tornou andarilho, mas ele não era morador de rua, porque ele tinha uma casa, tinha família, claro. Mas ele se tornou andarilho, até ele ficou hospitalizado na Beneficência Portuguesa. Então, por vezes ele dormiu na enfermagem, porque ele conhecia os médicos conheciam ele. Às vezes minha mãe conseguia encontrá-lo, levá-lo para casa, ele dormir em casa, e aí depois que ela pediu, inclusive, para a família vir buscá-lo, e depois ele
foi morar lá e morreu em 94. Então, pode ser também que eu tenha ido atrás disso, porque nós não sabemos de onde as pessoas saíram. A gente não sabe qual é a história, por que elas estão nessa situação. E pode ser também que tenha influenciado de alguma forma. Em outras palavras também, né, acho que tem muita gente que poderia fazer mais pelos outros, mas tem desculpas em demasia, né? Essas desculpas emocionais eu tenho ouvido com uma certa frequência, assim, de gente próxima, inclusive. Fico um pouco estarrecido. Bom, mas depois você foi para a ONU. Eu queria que você contasse, você, uma jornalista, colega de profissão, formada da FMU, que em algum momento está na ONU, lugar esse que eu tive uma única vez fazendo uma matéria pelo CQC, e eu fiquei muito impactado quando eu estive na ONU. Eu achei uma coisa muito instagramável, sabe? Era aquele lugar que a gente vê num jornal nacional, com aquelas bandeiras enormes, aquele salão gigantesco. Eu fiquei muito oprimido quando eu estive na ONU, na verdade, assim. Eu achei tudo muito pouco inclusivo, apesar de ser a Organização das Nações Unidas, né? Foi um lugar que me intimidou demais. Como foi para você se ver como uma mulher preta, né? Trabalhando pelo social na ONU? É interessante ouvir você falar isso. Eu não me lembro se em algum momento eu disse na vida que eu queria visitar a ONU. Mas pode ser que sim, porque uma das profissões que eu queria seguir, que eu teria seguido, seria a diplomacia. E eu achei a ONU incrível, realmente, mas eu não me senti nesse lugar de opressão, porque é como se eu pertenço a esse lugar, é a Organização das Nações Unidas. Então eu também posso estar aqui, a bandeira do meu país está aqui. E aí, obviamente, que ir para a ONU, e aí eu descobri só lá, que é muito interessante, eu fui representando o Grupo Mulheres do Brasil. Eu estou no Pacto Global da ONU aqui no Brasil, no tema Raça é Prioridade, representando o Grupo Mulheres do Brasil. E aí eu fui para lá e eu descobri de lá o quanto as pessoas sonham em conhecer a ONU. E eu não fazia ideia disso, assim. Então não é que não seja um lugar incrível, é um lugar incrível que, obviamente, quem puder conhecer vai ser muito legal. Você volta diferente. Acho que toda viagem internacional que você faz, qualquer viagem, mas viagem internacional que você olha o seu país de fora, você vê o seu país sendo representado, então por pessoas, então estava eu e outras tantas pessoas negras, inclusive, representando o Brasil naquele espaço, você fala, uau, que legal. Mas até a minha professora de inglês, que é uma amiga minha de infância, tava fazendo aula com ela, não sei o que, aí eu falei, ela falou, e aí, quais as novidades? Eu falei, não sei o que, eu vou pra ONU. Aí ela pegou e falou, não, pega. Para. Como assim? Você tá fazendo a lista do mercado e tá me dizendo que você vai pra ONU? Você não tá empolgada? Eu falei, tô. Ela falou, mas Jamile, pelo amor, que isso? A Marina, né? Eu falei, eu tô ótima. Ela falou, não, pera, vamos voltar, volta e me conta de novo. Aí eu contei, então assim, a ONU realmente é um espaço que muitas pessoas querem estar, eu acho que ela está no imaginário de toda a sociedade de alguma forma, assim como os Estados Unidos, que aí você tem as ruas que aparecem nos filmes, a ONU aparece nos filmes, certamente, algum filme ela deve ser gravada. Então você tem muito mais essa sensação de, poxa, eu quero estar lá, mas o que fazer na ONU, né? O que faz a Organização das Nações Unidas? Mas foi um lugar de realização, de, poxa, eu cheguei até aqui, não vou parar por aqui, mas que legal, eu consegui chegar até aqui. Sabe que enquanto você falava, eu fiquei revendo a pergunta que eu te fiz e me passou uma coisa pela cabeça. Sendo bem honesto, que a gente é amigo, eu posso abrir pra você essas coisas do meu inconsciente e você me corrige, como já aconteceu outras vezes, né? Eu, convivendo com você, já aprendi muito contigo, né? A gente teve muitas conversas sobre racismos estruturais. Sim. Eu te perguntei sobre a realização de uma mulher preta formada em jornalismo na FMU, estando na ONU. Você acha que, ao fazer essa sentença, veladamente já havia, sem querer, algum tipo de, não diria preconceito, mas será que já haveria alguma coisa de, nossa, você mulher preta na ONU? Como se esses três componentes não pudessem coincidir? É que eu queria entender o tal do racismo estrutural. Quando eu faço uma pergunta como essa, ela sem querer pode ter contido algum tipo de premissa do tipo, nossa, mas você é uma mulher preta na ONU? Jamile, você não ficou deslumbrada porque uma pessoa de fora acha isso deslumbrante. E por que isso tem que ser tão deslumbrante e não tão comum, né? Queria que você me corrigisse nesse sentido assim e explicasse como é que funciona essa coisa do racismo estrutural. É interessante você fazer essa reflexão porque
Se te incomodou, então pode ser que realmente você usou palavras que nem precisariam estar ali. Você falou, então, mulher, negra e jornalista. Você poderia ter falado, como que foi na ONU? Claro. Eu não fui como jornalista. Obviamente que eu sou jornalista, mas eu não fui como jornalista. Eu fui representando uma organização social aqui, né, que é o Grupo Mulheres do Brasil, que faz um trabalho muito legal com as mulheres, e foi isso. Então, quando você usa e você conseguiu repensar e entender, certamente ele faz parte do racismo estrutural. Eu sempre penso assim, por que que a cor da minha pele sempre precisa chegar antes do que eu faço e de quem eu sou? Então você, como uma profissional, ou como alguém que trabalha com direitos humanos, como foi estar na ONU? Seria uma pergunta que você poderia ter feito também. É muito maluco. E eu tenho certeza que mais de uma vez você ouviu pessoas que quiseram até te emocionar, dizendo assim, Jamile, olha onde você chegou, você é mulher, preta, jornalista, na ONU. Pessoas que tinham uma intenção bonita, né? Até no sentido de tentar tocar o teu coração, mas que sem querer estavam colocando você num lugar menor, né? Que parada louca que é isso, assim, a gente vai vendo na prática, e que legal que você tem essa desenvoltura de poder corrigir sem perder a simplicidade, né, e sem perder a disposição de fazer bem todo mundo, inclusive o teu interlocutor, né, assim, podia ser só opressor esse papo, né. Exato, porque eu acho que não eu acho que quando você faz esse tipo de pergunta, enfim, o errar não é um problema, o problema é você persistir em um erro. Então, realmente, a gente já conversou bastante sobre várias coisas em diversos momentos, e você consegue entender, você vai refletindo sobre o que você fala, a forma como você fala, você se preocupa com isso. Então, acho que é muito mais desse lugar. Eu compreendo, assim como eu falei num outro lugar, num outro podcast, eu virei e falei assim, eu compreendo as pessoas que têm essa posição, esse posicionamento de ser imbatível e vou brigar com o Rafael, mas esse não é meu jeito, não foi assim que eu fui educada. Então, para mim, a minha vida sempre foi baseada no diálogo dentro da minha casa. Então, para mim, é o diálogo que vai funcionar. Obviamente, às vezes pode ser que eu seja um pouco mais incisiva, mas dificilmente eu vou ser agressiva. Se eu for agressiva, aí vai ser como você se sente e não como eu estou falando. Aí já não tenho muita responsabilidade sobre isso. Perfeito. Mas vamos falar um pouco sobre o teu papel mais interessante no sentido do tema principal da minha pesquisa aqui, né, que é a tal da atitude. Quando você vai para o universo dos direitos humanos e você consegue defender as suas ideias e falar desse tema tão delicado e tão necessário, ainda tão de boa como você faz, e sem aquela agressividade de quem sabe que o interlocutor muitas vezes está sendo irresponsável, né, de quem carrega na pele e na história uma série de preconceitos e que fazem com que haja já uma coisa mais sensível, né? Como é para você trabalhar com direitos humanos num contexto em que a sociedade, especialmente a parte burra da sociedade, vê vocês como pessoas chatas ou pessoas que estão num retrocesso? É uma grande ignorância isso, né? Mas é aquela quase piada que tem, esse pessoal dos direitos humanos, que os reaças, os caras de direita começam a usar quando vocês aparecem a favor de alguma coisa que é necessária. Como você lida com esse tipo de sentimento? Então, tem dois momentos. Eu acho que assim, quando eu fiz a especialização, eu lembro que quando eu comecei a ler e ouvir histórias de outras pessoas, foi muito chocante para mim, porque, mais uma vez, eu tive todos os meus direitos assegurados. Eu não sei o que é violência física, psicológica, sexual, nada disso. Felizmente, eu não passei por nada disso. Mas eu sei que muitas pessoas, e aí não vou entrar só na questão de pessoas negras, né, mas também outras mulheres brancas passaram por violências, homens também, enfim. E aí até um dia eu conversando com a minha irmã, eu dizia assim, eu tenho esse jeito porque eu estudei nas mesmas escolas, enfim, mas não, na verdade, eu não tenho as dores que essas pessoas carregam. Então, por isso que eu consigo falar com mais leveza sobre esse tema. Não é que ele seja mais leve para mim, mas eu consigo ter um pouco mais de equilíbrio, de repente, não sei se essa seria a palavra, mas eu consigo me expressar de outra maneira. Obviamente que fora dos stories, quando eu vejo alguma coisa, eu fico pé da vida, aí eu xingo, aí eu faço com que converso com a minha mãe, com o meu irmão, com a minha irmã. Depois eu volto, né, e falo, tá, vamos conversar e vamos falar sobre isso. Porque também é uma forma de... Eu preciso também exteriorizar isso de alguma forma, mas eu não entendo que batendo mais uma vez, né, sendo agressiva é a forma mais... para mim não funciona, não é uma coisa certa ou errado, para mim não funciona, eu não sou essa pessoa. Então eu tento sempre ser o mais
cordial possível. E realmente, a nossa sociedade ela é ignorante. E as pessoas elas não são burras. O que elas são é simplesmente... Elas simplesmente não querem ver o que elas estão vendo. E até esses dias eu estava fazendo um trabalho de letramento racial que eu faço no Grupo Mulheres do Brasil. E uma pessoa não negra virou e falou assim, porque nós não queremos abrir mão dos nossos privilégios. Eu falei, ótimo. Então, se você está dizendo que você não quer abrir mão dos seus privilégios, é porque você sabe o que você está fazendo. Claro que sim. Se você diz isso, você sabe o que você está fazendo. Então, acho que é muito nesse lugar. Eu tento sempre dialogar. Óbvio que tem pessoas que não querem dialogar. Conversei esses dias com um motorista de Uber. Ele falou assim, direitos humanos para... Quando os bandidos... Eu falei, antes dele ser uma pessoa que comete crimes, ele é um ser humano. Lógico. Só existe lei porque existe direitos humanos. Só existe um monte de coisa por causa dos direitos humanos. Então, assim... Ele não se tornou bandido porque ele quis, acredito eu. Mas ele tem direito, tanto direito quanto você. Mas ele matou uma pessoa. Infelizmente ele cometeu esse crime. Mas ainda assim, antes dele ser uma pessoa que comete crimes, ou ela, é uma pessoa que tem direitos, como você. Claro. Mas nem todo mundo entende assim. E é mais trabalhoso quando você quer manter um diálogo sereno, quando você tenta, né? Compreender, como se fosse possível compreender a cabeça dessas pessoas, né? Enfim, você não é reativa no mau sentido, né? Você tem a sua reação, obviamente, mas você não é reativa naquele sentido irracional, né? Que põe tudo a perder, que dá uns gritos e que faz com que a pessoa consiga alimentar um estereótipo em cima de quem faz direitos humanos e quem fala de direitos humanos, né? Mas aí eu acho que não é sobre mim, é sobre a pessoa. Ainda que as pessoas que trabalhem com direitos humanos façam isso, tá tudo bem, é como ela sabe se expressar e tá tudo certo. Mais uma vez, dentro da minha casa, minha mãe dizia assim, quando nós fazíamos alguma coisa, ela falava, vai pro seu quarto, pensa, reflete, volta e vamos conversar. Então é muito nesse lugar. Vai ter um momento que eu percebo que não tem como eu dialogar com aquela pessoa e eu paro a conversa e tá tudo bem, eu não quero mudar a cabeça de ninguém. Eu apenas quero tentar fazer com que ela consiga perceber e rever o que ela tá dizendo. Mas também se não quiser... É isso, vamos em frente. E ela está encontrando maneiras de conseguir conversar com as pessoas sobre direitos humanos e sobre tudo mais que a Jamile quiser. Podcast, por exemplo. Eu queria que você me falasse das suas atuações hoje, né? Você tem um podcast da ABI. Isso. Eu te vi numa participação muito legal também num podcast que cheguei a pensar que fosse teu, depois você me corrigiu dizendo que foi um convite. Exato. Me conta onde você está difundindo o seu conteúdo e onde as pessoas podem saber mais do que você está pensando e o que você vem defendendo, que é muito interessante, inclusive, que vocês tenham que acompanhar. Vai lá. Então, o nosso amigo em comum, Flávio, a gente conversou recentemente. Flávio, o nosso diretor aqui. Assim, o Flávio. Esse. Diretor. Ele até, quando ele me ligou e eu contei um monte de coisa, ele falou, não, mas espera, isso você não me contou. Faz tempo que a gente não... Enfim, tá tudo bem, mas vamos lá. Podcast. Sim, eu participei do Pra Não Passar em Branco. Eu fui convidada depois que eu fiz uma palestra de letramento racial, numa escola infantil que atende crianças de 4 meses a 6 anos de idade. O que é uma palestra de letramento racial? Como que é isso? O meu trabalho ele vem muito baseado na conversa, então eu fiz uma roda de conversa com os pais desse colégio, porque não tem que conversar com crianças de 4 meses a 6 anos. As mais velhas até tem, mas não seria o caso, porque nós temos que falar sobre os pais, porque claro. As crianças se refletem, o espelho são os pais, então é sobre isso. Então essa roda de conversa nós conversamos exatamente sobre o que é racismo, o que é tokenismo, como é que isso funciona, por que a nossa sociedade está nesse lugar, como nós chegamos até aqui e qual o papel, então, de pessoas não negras e aliadas a essa pauta e a essa causa, quais são os movimentos que eles podem fazer. Então foi uma das coisas que eu disse no próprio podcast Pra Não Passar em Branco, que é uma mãe dessa escola, que é a Hariane, e ela me convidou. Eu falei, ao invés de você levar o seu filho para Fazendinha, leva ele num quilombo, numa aldeia indígena, num outro parque que não seja o Parque Ibirapuera. Tem outros parques em São Paulo, como o Parque do Carmo, enfim, né, que não seja o Vila Lobos, leva ele no Sesc Itaquera, ou na Zona Norte, ou em outras zonas que não é um lugar que você frequente, e certamente tem pessoas mais diversas. Então, esse foi um dos podcasts que eu participei. O outro que eu faço é o da ABI, que se chama Papo com Gustavo, que eu apresento com mais 2 jornalistas, e nós temos conversado majoritariamente com pessoas negras, mas não obrigatoriamente com pessoas negras, para falar sobre a questão,
as coisas que estão aí acontecendo, o racismo no esporte, enfim, e as histórias que nós estamos contando sobre a ABI, porque a Associação Brasileira de Imprensa, ela é um espaço não só para o jornalista, mas para toda a sociedade, e quem quiser pesquisar, pesquisem sobre a ABI. Ela é muito importante, tem um prédio histórico tombado lá no Rio de Janeiro, vale a pena saber. E a ABI, então, ela tem esse papo com o Gustavo, porque o Gustavo de Lacerda foi um jornalista negro que fundou a ABI. Tanto que esse ano faz 115 anos a ABI e 190 anos da imprensa negra no Brasil. Incrível. Para terminar, você tem sido muito convidada para ir nas escolas fazer essas conversas disruptivas de racismo? Isso tem sido uma constante ou é um trabalho que você força um pouco a barra no sentido de ser convidada? Já tem essa coisa orgânica desses convites? Me diga que sim, porque se isso acontecer, me parece que é um bom sinal, né? Então, sim, eu até recebi um outro convite de uma outra escola. Está acontecendo de alguma forma orgânica. As empresas também me procuram, porque existem muitas pessoas que trabalham com esse tema no mercado hoje, mas eu venho com uma outra perspectiva, com outro olhar, com uma outra forma. Inclusive, até criei minha marca que se chama Rever Diversidade. E por que rever? Porque é um palíndromo, então você lê de trás para frente, frente para trás. E as pessoas sempre falam, você me faz rever o que eu penso, o que eu pensava, enfim. E aí, então, eu criei essa marca exatamente com essa intenção. Então, as escolas, elas têm me chamado, sim. Participei dessa, uma pessoa me encontrou no LinkedIn, na verdade. E aí eu fui, uma outra escola me chamou, participei. Então, existe um movimento efetivo das escolas particulares, especialmente, que os pais têm me procurado bastante para saber a respeito dessa questão de letramento racial ou outras. Porque eu achei que quando você vive dentro de uma bolha, você jura que todo mundo está falando sobre isso. E aí, quando você sai um pouquinho da sua bolha, você percebe que não. E aí, respondendo a sua pergunta também anterior, que você falou onde me encontrar, então, nas redes sociais, obviamente. Então, no meu Instagram, que é barreto.jamile, no meu LinkedIn, Jamile Barreto, que são os lugares que eu tenho mais utilizado para falar e fazer isso, assim. Claro. Fora outros trabalhos que eu posso depois contar. Eu devia terminar aqui, mas eu tenho uma última pergunta. É uma pergunta. Eu realmente tenho interesse de saber a sua opinião sobre isso. Não sei se a gente já conversou sobre esse tema em alguma ocasião que a gente tomou cerveja junto, lá no Matéria-Prima, etc. Mas assim, Flávio vai ficar pé da vida, porque eu já tinha que ter terminado. Mas assim, o quanto você acha que os discursos da diversidade, da representatividade nos dias de hoje são genuínos, são legítimos, e o quanto que você acha que eles seguem um oportunismo midiático? Porque, por exemplo, na publicidade, a gente vê hoje a predominância de figuras gordas, trans, pretas, o que para mim, como um cara que não está nessa situação, faz com que eu não tenha tanto trabalho, mas por outro lado eu acho justo. Tantas vezes eu tive trabalho e eles não tiveram, né? Eu perco muita campanha, perco muita oportunidade de trabalho porque eu não estou agora na bola da vez da mídia, da publicidade. Mas muitas vezes eu vejo algumas marcas, algumas empresas fazendo uma apropriação desses discursos como uma onda oportunista, ou para estar bem na fita, ou com medo de uma represália social. O quanto que o discurso do empoderamento hoje é legítimo e o quanto que ele está sujeito a essas coisas todas que eu te falei. O que você sente? Então, vai ser só uma opinião, na verdade, mas assim, acho que independentemente de ser por oportunismo, por dinheiro, por como que eu sempre falo, por propósito, o importante é que está sendo feito. Pode ser melhor? Sempre dá para melhorar. Mas não temos muito controle sobre isso. Então, que bom que você está ficando sem possibilidade de trabalho, mas você, no lugar de um homem hétero, cis, branco, você tem muito mais oportunidade que essas pessoas que você mencionou. Eu acho tudo bem, tá tudo certo. Então, que bom que essas pessoas estão nesse lugar. Então, independentemente se é por dinheiro ou não, ou para aparecer, vai muito mais do que você quer passar, qual é o legado que você quer deixar, do que necessariamente o que eu acho, o que eu penso. O que eu faço, o que eu acho, o que eu penso, eu faço por um propósito, com uma intenção, e sempre buscando o melhor de mim. Vou errar? Certamente. A minha intenção não é ser perfeita, mas tentar ser sempre a melhor Jamile todos os dias, dentro das minhas possibilidades, com erros e acertos. Maravilhoso. Posso falar duas coisas que eu esqueci de falar? Não, pode. Duas não, pode, claro, várias pode. coisas. Imagina o convidado falar, eu posso falar? Não, pode. Claro que pode, você pode tudo. Eu também faço parte do Pacto das Pretas.
que eu preciso ler o que é. Eu já leio para você, Que legal. porque senão vou esquecer. Tá perfeito. Para eu falar certinho o que é. Que coisa interessante. O Pacto das Pretas é uma ação estratégica da ação do Pacto da Promoção da Equidade Racial. Ela é elementar para evidenciar a urgência de se estabelecer como presença real e permanente a participação de mulheres negras nos lugares de tomada de decisão. Então esse pacto ele acontece uma vez por ano, no dia 25 de julho, no Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que vai acontecer esse ano, de novo vai ser na Fiesp. As inscrições estão, dá para você procurar aí na internet, essas inscrições para você fazer, não sei se ainda tem vaga. Mas, então, nós trazemos mulheres executivas para falarem sobre esses lugares, esses espaços. É óbvio que nós precisamos, não é para nós, pessoas negras, não é para toda a sociedade. A única questão é que nós estamos trazendo a partir do olhar de mulheres negras que estão nesses lugares. Genial. E aí eu faço parte do DPFL, que é da Periferia para Faria Lima, que o Thiago Lima, ele participa, ele trabalha no Google, ele já trabalhou na Oracle, a Amazon, se eu não me engano, e ele também veio da periferia, ele não é um homem, ele não é lido pela sociedade como um homem negro, e ele tenta ajudar jovens periféricos através da tecnologia para serem inseridos no mercado de trabalho. Ele está fazendo um trabalho fantástico, também procurem aí saber quem é o da Periferia para Faria Lima. E o que mais que eu tenho feito? E agora, novidade também. A IMA, Instituto Mari Ada Bank, é um instituto com médicos majoritariamente negros que fica ali na região da Vila Olímpia. Legal. Então, que você tem osteopata, nutricionista, ortopedista, e eu estou assessorando agora eles, que eles me pediram. Então, para quem quiser também fazer diferente, lá nós temos médicos, em sua maioria negros, e você pode ir lá se você quiser. Tudo isso está presente no seu LinkedIn, no seu Instagram? A gente fica sabendo tudo? Isso foi de ontem para hoje do Instituto, mas o restante, sim, tá tudo lá. Maravilha. Uau, ó, sem palavras para agradecer, Jamile. Muito massa. Acho que esse foi um papo muito completo sobre atitude, porque não foi só atitude de escolhas da Jamile, né? Mostrei também atitudes de desconstruções de racismos estruturais. A gente mostrou atitude de reflexão sobre o pensamento dos direitos humanos, sobre as escolhas que ela fez, obviamente, que eu já disse. É um papo que está muito completo. Eu não sei quem chegou até o final desse nosso tema, porque os algoritmos mostram que as retenções são sempre nos primeiros minutos. Isso me dá um ódio mortal! Espero que você tenha visto até o final, porque foi um papo um dos mais legais que eu tive com o Jamile. Muito obrigado, meu amor. Obrigada, Volte Rafa. sempre, tá? Se eu puder ajudar, conte comigo. Tamo junto. Vambora. E você, a gente se vê semana que vem. Tchau, seus lindos.